Deixa eu fechar aqui. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Rita. Mais uma vez estamos aqui para o nosso medinho, né, de Mateus, do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, pelo Centro Espírita Francisco de Assis, baseado no estudo do miudinho de Uberaba do Luiz Elias. Nossa leitura inicial vai ser o texto Diante das Horas, da obra Agora é Tempo, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O homem pode acumular o ouro para negociá-lo, quando julgue oportuno. Dispõe de meios, a fim de reter as safras de cereais, na expectativa de preços que lhe satisfaçam as conveniências. Entretanto, das riquezas que a divina providência lhe empresta, uma existe que ele não consegue armazenar. É o tesouro dos dias. Toda criatura é obrigada a gastar as próprias horas, trocando-as por algo. Há quem as troque por trabalho e cultura, serviço ao próximo e dever cumprido. Ociosidade e queixume, irritação e rebeldia. Ao termo de cada existência, no plano físico, os administradores das horas te perguntarão naturalmente: que fizeste do tempo que o Senhor te confiou? E então compreenderás, por fim, que tempo é vida. Tempo é coisa complicada, né? Então, nesse momento, Senhor, elevamos nossos pensamentos equilibrados para que possamos ter uma boa noite de estudo junto ao Evangelho de Mateus, que os nossos amigos espirituais, o Francisco de Assis, de todos os nossos irmãos que aqui se encontram, possam estar nos atendendo, nos intuindo para que possamos realizar um trabalho com amor, com carinho, que os espíritos que possam estar lá precisando de amparo, que possam estar necessitando de algum atendimento, possam ser atendidos pelos amigos espirituais. Essas nossas vibrações de amor, de carinho, de compreensão, possam chegar a todos os lares, principalmente nesses momentos, né, de pandemia, em que tantas pessoas estão necessitando dessas boas energias. Hoje nós vamos falar muito sobre energia e nós precisamos realmente estar conectados com o plano maior, com a luz, para que possamos ser atendidos e que possamos estar mais equilibrados e mais fortes para enfrentarmos todas essas lutas que temos pela frente. Que Jesus, que os amigos espirituais possam nos envolver a todos os dias e horas. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós estamos aí estudando o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, e o Aloysio sempre fala, né? Ele começa esse episódio aqui falando da dinâmica de Mateus, né? Que ele intercala ações de Jesus com o seu discurso. E na passagem que nós começamos a estudar nas últimas semanas, né? Jesus está fazendo um discurso. Então, ele faz ação e discurso. E agora, nesse momento, nós estamos atravessando, né, nessa passagem, um discurso muito duro de Jesus. E o tema central desse discurso é o poder do verbo, da palavra. E esse tema vai atravessar toda essa construção narrativa, e aí ele fala, né, que desde o Velho Testamento, né, já se falava, né, a Bíblia já dizia, né, no primeiro livro de Gênesis já aparece, no princípio era o verbo, e aí disse Deus, haja luz. Então, sempre a palavra é algo recorrente dentro da Bíblia nos relatos. Por isso a importância, né, da palavra, de como ela é falada, da importância do verbo, mas principalmente de como a gente utiliza o verbo, né? E a comunidade, ele fala que a comunidade hebraica, que é a real autora do livro, apesar de ser o livro de Mateus, a gente sabe que Mateus só assim deu o pontapé inicial. Ele escreveu realmente, tem muitas coisas que foram feitas por ele, mas é uma obra que foi sendo construída ao longo de muito tempo. E essa comunidade hebraica é que vai construir e para eles era muito importante a palavra. Eles tinham muitos problemas na área da convivência, mas eles tinham uma consciência muito forte em relação ao uso da palavra, como nenhum povo. Então, ele fala, né, que eu tentei achar até no
A Caminho da Luz, mas não achei. Achei uma parte Você aqui achou? que fala da importância deles. Ah, então fala. Eu procurei, mas não achei. Não especificamente da palavra, mas do... Que ele fala que eles usam a palavra como os egípcios usavam para fazer as pirâmides. Eles construíam, né? Construíam textos. E é uma construção É a mesma que não rui, né? importância, né? Mesmo, É um monumento vivo, né? Aí ele fala assim, olha, os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, construindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo deste modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. Então, mostrando, né, o quanto que a palavra para eles mesmo, né, eles tinham uma consciência, né, da ciência secreta, e é um monumento vivo, né, que ia ser... hoje até tem uma linha de espíritos, né, que a gente faz o estudo da Gênesis, né, com Haroldo, e agora ele estudando o Êxodo, né? Então existem muitas críticas a respeito de usar o Velho Testamento, né? O estudo do Velho Testamento. E na realidade a gente vê que, quando fala aqui, né, é uma ciência secreta, cheia de enigmas que deverão ser decifrados com o tempo, né? Então, é o que o a Emmanuel fala, né? palavra Que o para Velho eles é Testamento é esse a monumento pergunta, vivo, né? O Evangelho é a resposta, né? é O a Novo Testamento é a resposta. resposta, né? E a E é, gente vê que através desse estudo do miudinho, né, Rita, que a gente tem feito, assim, acompanhado, com muita dificuldade, porque todos eles têm uma visão muito maior em termos de estudo, de entendimento, né, das raízes, né, das palavras, do grego, né? E aí a gente vê o quanto que a compreensão da gente vai se ampliando, né? Então é muito importante essa coisa. Por isso que eles foram o povo escolhido, né? E aí ele vai perguntar, será que assim é tão importante a palavra? Porque afinal né, são vários idiomas, às vezes a pessoa fala mais, outra fala menos, outras nem conseguem falar. Mas na realidade ele não está falando só do verbo em si, da palavra, né? Então aí ele vai falar que as pessoas tomam sentido do significado da linguagem e do que ela significa para a vida humana através do que ele vai falar do Lacan, que é um psicanalista que veio depois de Freud, né? E ele se dizia, até fiz uma pesquisa, o Lacan se dizia freudiano. Só que como ele veio bem depois, porque o Freud nasceu em 1856 e faleceu em 1939. Então, ele foi quem criou a psicanálise, né? E com o tempo, mas o Lacan já é de 1901, quer dizer, quando ele nasceu, quando Freud morreu, ele tinha na faixa de 30 anos. Então, passou-se tempo. E aí eles dizem que o Lacan veio revolucionar a psicanálise. Mas não é bem revolucionar, é porque com o tempo foram
criando alguns misticismos em relação aos ensinamentos de Freud. Então ele veio trazer o Freud, ele tinha textos mais didáticos, porque ele queria divulgar, né? Já o Lacan, ele não tinha essa preocupação de ensinar ninguém. Ele queria falar mais do subconsciente. Então, o Freud trabalhava muito com exemplos, falava da clínica, e o Lacan procurou trazer novos conceitos, né? Então, o Freud buscava algo profundo no inconsciente, e o Lacan vai ressignificar a linguagem. Ele vai como que ouvir o subconsciente. Ele não procura lá no fundo. Ele começa a dizer, ó, aquilo não vai lá dentro da pessoa descobrir, isso aí significa o quê? Né? Ele vai ressignificar, que eu achei interessante, né? E então, quando ele fala assim, quando isso aflora, quando vem à tona, aparece na forma de linguagem, né? Alguma coisa que ele fala, a gente dá o nome às emoções, a tristeza, né? A alegria e as memórias, né, que a gente tem. Aí ele diz, aquilo que não verbalizo também está verbalizado, mas de forma inconsciente. Então, às vezes você... E quando vem à tona, né, surge como uma linguagem. Surge como... Existem várias formas de linguagem, né? Aí é o que nós estamos estudando, que é o logos. O logos não é só a palavra, é aquilo que você percebe, sente. Aí vem a ideia, né, que nós já falamos anteriormente, e isso é que vai gerar o sentimento. Isso que é o logos, né? Que a gente está estudando há várias semanas. Importante também da questão da vibração, né? Que é onde a gente estuda, no estudo de hoje, onde a gente vai ver que cada emoção específica vai irradiar, né? Se irradia através de ondas no fluido cósmico universal, né? Então tem uma frequência própria, cada pensamento. Além da linguagem, né? Além da linguagem falada e escrita, a gente tem a linguagem gestual, a gente tem até os surdos, né? Tem aquela linguagem das mãos, os gestos que a gente faz, muitos gestos, geralmente não usamos para falar boas coisas dos gestos, né? Que ele fez assim, que se a pessoa faz assim, é porque vai bater, faz assim, vai bater também. Então, existem os gestos que você faz, e aí também ele vai... E aí que entra na linguagem vibratória. Cada emoção irradia pelo cosmos, ondula, vibra e se utiliza do quê? Do fluido cósmico universal. Né? Ele altera, né? As nossas vibrações vão alterar o fluido, vão mexer nele. Vão dar uma qualidade boa ou ruim. Né? Esse que é o problema. E eu achei muito interessante, né, quando ele fala que esse processo é feito em números, e na medida que eles são infinitos, então olha o nosso poder de vibrar infinitamente, né, e irradiar infinitamente. Porque se é onda, ela vibra. Se ela vibra, vibra numa frequência. E cada frequência, eu achei interessante ele falar, por exemplo, a sua tristeza de hoje, você está triste hoje, essa sua tristeza vibra numa frequência que vai sintonizar com uma frequência parecida de outra pessoa que esteja triste. Mas se você pensar em todas as tristezas que você já teve na sua vida, é uma frequência de tristeza maior. E aí vai sintonizar com a mesma frequência de muitas dores, né? Então, é onde a gente está vendo essa questão da pandemia, que a gente tem que controlar o medo, né? A tristeza, ter um certo entendimento, procurar ter mais confiança em Deus, mais fé, para que a gente não possa, vamos dizer, sintonizar com essas ondas de vibração inferior, tanto de medo quanto de tristeza, que é lógico que as pessoas estão tristes, né? As pessoas estão perdendo familiares, estão perdendo amigos, né? A coisa vai chegando, parece um tsunami, né? Que cada vez está chegando mais perto de você. Então, é normal, mas a gente tem que controlar e ter confiança em Deus para poder não ficar somando, colaborando com uma onda de vibratória que é negativa, né? Que a gente... porque a tristeza tem uma frequência, a alegria tem outra, né? E existe uma frequência para cada
para cada sentimento, para cada nível, não só para cada sentimento, mas para cada nível de sentimento, né? Pela quantidade também. E o princípio da empatia vai residir justamente aí, né? Na sua capacidade vibratória. É aquela história, ele ainda deu um exemplo muito interessante. De repente, você chorou, né? Aí o outro chora também. E você não sabe nem explicar por que chorou, né? Mas é o quê? A vibração. Você entrou naquela... porque alguma coisa que você já sentiu parecido, que alguma coisa que você já viveu, né? E que aí você tem condição de entender o que é que o outro está sentindo. E aí, nisso, né, a gente vai criar essa empatia. Então, Lacan descobriu isso, né? E ele disse que não só o consciente se comunica e se expressa na forma de linguagem, mas o inconsciente também se expressa. Então, às vezes, alguma coisa que vem à tona, né? Então, ele fala assim, aquela situação de vibração chegou e dialogou com lembranças e emoções e pensamentos que estão no inconsciente. Aí, cada um de nós tem uma frequência vibratória e Deus fala com todas elas. Então, Deus tem um canal direto de entender ele entende todas as nossas, o Logos, né? Não é só a linguagem. Jesus, como terapeuta, né, e psicoterapeuta, falava da linguagem ao nível do inconsciente. Ele via tudo, né? E aí o nosso versículo de hoje é: o homem bom extrai, que é a palavra que nós vamos estudar, boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau extrai coisas más do seu mau tesouro. É Mateus capítulo 12, versículo 35. Hoje eu não errei. E aí ele vai dizer que quando ele falar homem bom e homem mau, vamos falar baseados na psicanálise, estamos falando de saúde mental, né? O homem saudável e o homem não saudável. O homem, né, do ponto de vista psicanalítico, é um homem são ou enfermo, que é o que ele está falando aqui. Traz os traumas, né, recalques. E aí ele fala, coisas boas e coisas más serão lembranças, as emoções, as ideias, né? Uma ideia, uma emoção, um pensamento. Mas é que isso vem tudo junto, que é o Logos. Então, um homem bom e um homem mau. Quer dizer, um homem são e um homem enfermo, né? Em termos mentais que a gente vai falar. E as coisas são as lembranças, as emoções e as ideias. E as coisas boas, né, vão se expressar, a gente vai ter possibilidade de falar nelas com maior naturalidade. Agora, o que está mal, né, o que está mal dentro da gente, fica lá né, escondidinho, vai lá no inconsciente, mas o problema é que vem à tona, né? Aí eu gostei muito, porque quando o Espiritismo fala conhece-te a ti mesmo, é a nossa responsabilidade, né, de enxergar esse lado sombra doente, né, que a gente tem, que está influenciando nesse nosso presente, mas se eu não admitir que eu tenho, eu não vou conseguir fazer a coisa fluir assim, com tranquilidade, com harmonia. Então eu vou viver sempre uma pessoa na defensiva, né? Deixando que esses traumas, esses recalques surjam assim, inesperadamente. Aí você nem vai entender determinadas reações que você tem, porque você está fugindo desse autoconhecimento. Eu, por exemplo, não tenho pavor, assim, essa coisa, mas assim, faca, por exemplo, uma pessoa com a faca na mão para o meu lado, assim, é uma coisa que me aflige mais do que uma arma. Quer dizer, aí eu fico pensando em alguma outra, no meu inconsciente, no meu subconsciente, aí tem alguma coisa de um passado meu que eu levei alguma facada, ou que eu dei facada em alguém, não sei, né? Mas aí ele conta a história da moça que tinha um problema com tecido, né? Que ela tinha aflição quando via um tecido, porque aí o Freud, atendendo ela durante 20 anos, fazendo hipnose, acabou descobrindo que quando ela era criança, ela foi a mãe levou ela no alfaiate, e o alfaiate, na hora de experimentar, foi para escolher um tecido para fazer o vestido para a criança. E o alfaiate, na hora, agiu de forma obscena com ela, né? Seduziu a menina, tentou seduzir a menina, e aí ela ficou ligado, o tecido, a um trauma. Aquilo ficou guardado.
mas toda vez que ela pegava o tecido, aquilo dava... E aí o Aloysio fala que Sócrates não, Freud levou 20 anos, né? E Jesus não sabe só de olhar, né? E eu lembrei também, porque às vezes muitas pessoas, quando você vai convivendo muito com elas, assim, você tem uma sensação, né? Fulano não está bem hoje ele não está legal. Por quê? Porque você tem esse conhecimento, né? Você vai, a convivência vai te trazendo essa... Eu achei muito uma pessoa que você legal trabalha há a muito semana tempo. passada, né? Na terapia do asilo, que a Lorena estava lá em Belo Horizonte e a gente... Aí ela olhou para você e falou, Rita, você não está bem, né? Eu Então, estava olha como é mexendo para que lá e para cá. a questão da empatia, o que é, né? Da vibração que a gente passa, e o quanto que isso é importante a gente entender esse mecanismo para trabalhar, aprimorando sempre, né? Tendo esse entendimento maior. É verdade. Muito legal. Então, o que Jesus está afirmando é o quê? Que é consciente ou inconsciente, em qualquer situação, de uma forma ou de outra, vai se exteriorizar. Acaba aparecendo, né? E não é por palavras, né? Não é por palavras. Às vezes você faz o discurso, não tem nada a ver com a... Eu tenho um texto legal, que ver se eu acho ele aqui, mas reportando até no versículo, naquele versículo anterior, que ele diz, fazei, né? Um versículo até, acho que é o 33, antes, que Jesus falou, né? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Que Jesus está dizendo que fazei, quando ele diz fazei, ele está atribuindo uma responsabilidade na constituição do que nós somos, na nossa árvore, né? Ele responsabiliza a árvore pelo seu fruto. A gente vai fazendo escolhas. E conforme a gente vai escolhendo, nós vamos nos tornando melhores ou piores. A gente vai evoluindo devagar. A gente toma uma decisão, às vezes uma decisão mais simples, outras vezes uma decisão mais profunda, mas isso é que vai gerar a nossa constituição. E aí é uma árvore que se faz, né? E que nos traz grande responsabilidade. Então, que Jesus usa a árvore como ele falou do homem agora. Então, nós somos totalmente responsáveis pelo fruto que nós vamos produzir, mas não necessariamente pelo que a gente vai falar. Aí tem um vídeo na internet, que é até uma propaganda, que não finaliza em propaganda, mas a imagem é interessante, porque eles põem uma imagem longe, assim, que não dá para ver, vai estar longe e depois está aproximando, vai diminuindo. Então, o texto é assim, ó. Esse homem pegou uma nação destruída, recuperou a sua economia e devolveu orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Esse homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou o lucro das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos e reduziu a inflação a no máximo 25% ao ano. Esse homem adorava música, pintura e, quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. Aí, eles fecham a imagem e quem aparece? O Hitler, Adolf Hitler. Então, eles terminam assim: é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Porque Hitler era tudo isso, ele gostava de arte, ele queria ser artista, ele realmente fez isso tudo, né? Melhorou a economia, aquela coisa toda. Mas então nós seremos reconhecidos não é pelo que a gente fala, né? É pelo nosso fruto mesmo, né? Que se desenvolve a partir de uma determinação nossa. A gente que resolve quem que a gente vai ser. E não é pelo que não é pelo discurso. Então, a palavra é importante, com certeza, mas ela tem que, quando ela tem sentimento, quando é o logos mesmo, e ele vai produzir algum conteúdo. É diferente, né, de quando você só... Não significa que você está fazendo palestra, que nós estamos fazendo estudo aqui, que nós somos boas pessoas que vamos, né, ganhar o reino dos céus. É bem diferente disso, né?
proposta é bem outra. Né? Aí ele fala que as emoções... É o que... Pode falar. Pode falar. Não, é que a gente tem que ficar atenta, porque tudo isso, de uma maneira ou de outra, vai se exteriorizar. É. Porque ele fala que as emoções conscientes manifestam-se de forma verbal e com certa facilidade. Já as lembranças, as emoções mais negativas, já vai exteriorizar de forma não verbal. É o sonho, né? Ele vai falar do sonho. Você viu alguma coisa do sonho? Não, do sonho, não. É do livro Na Consolador, né? Ele fala do Consolador, mas eu não achei a pergunta, não. Ah, eu achei, quer ver? É a questão, quer ver? Que fala do sonho. Eu peguei só depois a parte da educação lá do Livro dos Espíritos. Eu fiz uma bagunça aqui. Porque ele fala, né, que na realidade, assim, os sonhos são o quê? Duas situações, né? É a emancipação do espírito e, na realidade, é o mergulho profundo no inconsciente. São essas duas situações que surgem com o sonho. Que a emancipação do espírito é quando você fala assim, sonhei com meu avô, encontrei meu avô. Realmente, você encontrou, você foi, encontrou com ele. E ficam pequenas lembranças a respeito disso. Agora, a grande maioria, que ele brincou assim, se a gente for estipular, né, em 7 dias na semana, a maior parte dos sonhos, e foi uma... Você só vai até ali e volta, apenas, né? São o quê? Esse mergulho no inconsciente, na imersão. Então, a maioria dos nossos sonhos são isso, é para ajudar a gente a vivenciar essas situações e colocando essas situações que a gente vive, que foram traumáticas, para fora. Né? Eu vejo, assim, essa questão dos pesadelos que a gente tem, né? Você vê que é uma vivência espiritual, se a gente começar a perceber, porque a sensação é que você está vivendo aquilo mesmo. Não é uma coisa assim, né? De cair, de espinhadeiro. E são situações assim, com muito simbolismo, não é igual assim, a gente vê nessas revistas, né? Sonhar com isso significa isso. Mas a gente tem que entender que, na realidade, são parte das experiências que a gente viveu, que estão lá, né, no nosso inconsciente, que precisam fazer essa catarse, né? Começar a vir para fora, né, para a gente se libertar de muitas situações. Eu recentemente tive uns sonhos recorrentes com um bichinho. Sabe aquele tatu-bola? Que você mexe com ele, ele enrola? Só que ele era grande, do tamanho de um gato, mais um pouco. E eu sonhava ele bonitinho, assim. E eu já sonhei vários dias com ele em seguida. E aí, quando eu achava assim, acho que é um tatu-bola. Aí eu mexia nele e ele enrolava. Eu acho que mas tá muito grande para ser. Fiquei com aquilo na cabeça. E aí um dia eu falava assim, eu tenho que levar ele para algum lugar. Aí, de repente, eu sonhei que alguém levou ele. Não, vou levar ele para o meu sítio. Nem sei quem que era, não lembro também quem que era. Aí não sonhei mais com ele, porque parecia um bichinho que eu queria... Que eu vi que ele estava num lugar que era perigoso, né? E ele era muito... Mas só que era enorme, não era um tatu-bola de tamanho pequeno, entendeu? Espiritualmente falando, a gente tem que estudar muito sobre os sonhos, que é esse momento que a gente fica, né, a alma emancipa. Eu lembro muito do Tarcísio, né, falando com a gente nos estudos que a gente fez, né, do livro. E aí ele fala, né, acorda de noite, fica com papel, com lápis, porque os sonhos, na realidade, eles vão trazer muitas revelações. Vão nos ajudar a ter um entendimento muito claro a respeito de tudo que acontece com a gente. Então, é importante a gente, enquanto espírita, ter essa visão. Né? Mas a questão do Consolador é a 49. Ele pergunta assim, como devemos conceituar o sonho? Aí ele fala, na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou no de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da Terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e, quanto possível, as visões proféticas, fatos estes sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia,
obedecendo a fins superiores, e quando encarnado em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano invisível. Então, tem vários níveis, né? Agora, a gente às vezes também não colabora, né? A gente tem que estar se preparando para dormir, se preparando para ter uma... Às vezes a gente, antes de dormir, se alimenta demais ou assiste programas que não são legais, aí realmente você vai criar uma faixa vibratória que não é favorável para você sair do corpo. Aí você não consegue nem bobear, nem sai, né? Fica por ali mesmo, né? Agora, para você ir a elevar mais e ter mais possibilidade, tem que ter um preparo, né? Com certeza. Né? Um sonho. Ele cita também o livro Mensageiro, né? No capítulo Os que Dormem, né? Que é um espírito que vive um pesadelo constante, né? Revivendo suas culpas. É legal, mas eu achei um pouco grande, eu acho que a gente ia perder um pouco o estudo aqui em termos disso, porque tem essa outra parte do nosso tesouro, né? O patrimônio que a gente tem que estar mais interessante. Mas é interessante, quem quiser ler lá Os Mensageiros, no capítulo Os que Dormem. Aquilo é interessante, só o finalzinho que eu acho bem legal, porque na realidade eles foram visitar esses pavilhões, eram pavilhões enormes, tinha 1980 espíritos para serem atendidos. Né? Então, só 1980 abrigados, todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializada, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água efluviada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo, somente 2 no final se levantaram, ainda assim profundamente perturbados. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueça essa lição. Façamos todo o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Então, ele tinha muitos espíritos. E eles, na realidade, eles achavam, são espíritos endurecidos, que achavam que depois da morte não havia nada. Então, eles estavam ali tendo pesadelos horríveis, repetindo as cenas piores dos seus piores momentos, né? Então, o André Luiz pergunta assim, mas então o que é isso? É a morte depois da morte? É como se estivessem morrendo novamente, morrendo repetidamente, né? Então, é uma imagem bem forte. Ele fala que pareciam múmias. É bem legal. Na realidade, não é um capítulo só, são 3 capítulos que falam desse. Tem esse depois da morte, depois tem mais um. A história toda, acho que leva uns 3 capítulos. Até a prece da Ismália, que é lindíssima, né? E depois que ela faz a prece, ela se ilumina de azul, alguns se iluminam de verde, porque está tudo escuro lá, muito escuro. Aos poucos eles vão acostumando a visão, a enxergar, e depois caem, né, sobre eles, sobre aqueles todos, aqueles que vão ser atendidos, caem as coisas, né, de luz, e aí alguns se estremecem, tudo, mas dos 2.000, só 2 se levantam. Mesmo assim, sai correndo, eles nem vão atrás. Então, é muito grave isso, né? Esse capítulo é bem impressionante. Esse trecho do livro é muito impressionante. Porque o que a gente tem que entender que é igual quando Jesus estava sendo crucificado, que veio o anjo da caridade, que ele sussurra alguma coisa ao ouvido, e ele pede que vá atender Judas, né, que tinha acabado de suicidar. Mas é dar o amparo, porque a criação é nossa. E aquilo que a gente plantar, de qualquer jeito, você vai ter que colher.
E é o que ele fala, né? Você pode ser amparado, pode ser, né? Ter N situações assim de auxílios, mentores, amigos vão estar ali, mas se você mesmo não se colocar nessa posição de ajuda e começando a entender todos esses processos, aí não adianta ninguém querer te ajudar, porque você não consegue É o que ele conta, o caso daquela mulher que estava tendo pesadelo, sonhando, lembrando que matou, que suicidou o marido e levou ele para a linha do trem para parecer que ele foi atropelado pelo trem e cobrir o crime dela. Aquilo ela estava ali sonhando e na próxima encarnação aquilo vai estar lá no inconsciente dela, na memória dela. E de vez em quando, ó, é o que o Haroldo fala, né? 10 encarnações. Alguma de vez em quando boia. E aí, quando boia, tem que botar para fora, né? É o que ele fala, extrair, tirar, né? Para fora. Aí ele fala até que tem coisas, né, na sua casa que tudo que tem na sua casa é seu. Ele fala da barata, né? Se tem uma barata no cantinho, se tem alguma coisa rachada, tem todas as suas coisas aparentes, mas tem as coisas também. A nossa casa mental, ela é repleta tanto das coisas que a gente vê, é um iceberg, né? Ele compara com um iceberg. É só pontinha. Jesus vê tudo, mas nós nem podíamos. Se a gente fosse ver tudo, a gente ficava doido, né? Acho que não dava para ver. Não dava conta, né? Não dava conta. Se a gente fosse conseguir perceber o quanto que a gente ainda é imperfeito, a gente não dá conta. Por isso que é o esquecimento do passado, porque aí a gente vai reencarnando com os nossos desafetos e aí a gente vai trabalhando as nossas questões de falta de afinidade, né? Então, porque do mesmo jeito que eu carrego comigo o lado bom, todo vício, tudo que eu tenho no coração, né? Que seria, no caso do exemplo que você deu ali, a barata, a teia, a aranha que está lá na casa, eu vou carregar do mesmo modo. E um dia vai ter que sair. E um dia vai ter que sair. Que é onde ele está estudando, né? O verbo extrair, que ele chama, como é que é o verbo em grego? Equibalo, né? Equibalo. Botar para fora, mas não botar para fora mesmo, de forma abrupta, né? Expulsar, expurgar é o termo que ele usa, né? Então, tudo aquilo que formar o tesouro, todas as nossas lembranças negativas que ficam lá adormecidas no inconsciente, né? Na porção nossa mais sombria do inconsciente, mais dia menos dia vai ser expurgado. Então, a gente pode colaborar como com isso, né? Tentando vibrar em faixas vibratórias mais interessantes, né? Evitando as faixas vibratórias. A Ana Teresa, ela tem uma palestra que ela dá um exemplo muito interessante a respeito do inconsciente, que aí ela fala, o tesouro que a gente coloca, né, é como se a gente tivesse um quartinho nos fundos da nossa casa. E aí a gente vai pondo lá tudo... A bagunça. Bagunça. Tudo aquilo que você não quer, acha que não precisa, que te incomoda, você vai lá, vai ajudando. Mas vai chegar uma hora que esse quarto vai estar cheio. E aí você vai ter que... Entendeu? A porta não vai fechar mais e as coisas vão começar a sair. É muito interessante esse processo que a gente tem que fazer, né? Então não adianta... Eu tenho muito com isso hoje, assim... Hoje, por exemplo, eu tive uma situação comigo. Alguma coisa que eu fiquei sabendo me deu um certo mal-estar. Aí eu parei e falei, está me dando mal-estar. Então, isso aí tem alguma situação nesse sentido que me incomoda. Tem que ir analisando. Trabalhar porque isso, não adianta a gente fingir que não tem. Né? Se tem, se existe, você encara e vê como que você pode fazer aquilo se manifestar de uma maneira melhor, né? Mas que a gente não adianta ficar escondido e guardando no quartinho dos fundos, que não tem jeito, não. Uma hora você vai ter que abrir, uma hora vem, né? E se você desencarnar, alguém vai ter que ir lá mexer também, aí vai ser pior, melhor que seja você, né? Não, e não desencarne, Rita, porque agora, hoje, o que acontece? A gente ainda consegue dissimular. Eu posso passar uma impressão para vocês que eu estou uma pessoa, porque eu tenho corpo,
Aí a gente tem a censura, né? E quando a gente vive em sociedade, você tem um lado que censura, você vai segurando algumas situações. Mas acontece que na hora que você desencarna, você está ali, visível. Não tem como você esconder a Neuzélia que eu sou. Não vou ter como. E aí, o que vai fazer eu avançar ou não é um aspecto vibratório. Aonde que eu vou conseguir chegar? Sério. E é onde ele fala também que a forma mais dolorosa da linguagem, pela qual o inconsciente vai falar, é a doença, né? É a doença. Porque se você vai represando aquilo, é igual uma coisa que vai ficando dentro. Um dia ela vem à tona, né? Então, o inconsciente fala por meio da patologia. Muitas patologias, né? Eu até As tenho... doenças precoces, né? Elas estão traduzindo exatamente quem a gente é, né? Eu achei bonito quando ele falou assim, que a lógica médica do mundo não consegue perceber que atrás de uma doença existe uma questão mental que precisa ser trabalhada, né? Aí ele deu o exemplo dele da coluna. E aí, quando eu fui também, uma vez que eu de vez encontrava a coluna, né? Aí o ortopedista falou uma coisa muito séria comigo. Para de carregar o mundo nas costas. Né? E se a gente for analisar, as nossas dores estão mostrando para a gente lógico. que tem algo errado, está sinalizando ali uma questão que você precisa trabalhar. Esse dia agora eu também estou com problema aqui na cervical, até na coluna também um pouco. Aí o fisioterapeuta falou para mim assim, você está tensa, você está com muita tensão, para de prestar atenção, entendeu? A atenção é sua, você que está colocando, né? Você que está... E aí, se você for, né, o centro de força, ele tem tudo a ver com isso, né? Então, por exemplo, os sete centros, cada um tem um tipo por exemplo, o coração, o pulmão, quem tem problema de pulmão geralmente tem a ver com tristeza, né? A raiva vai atacar o fígado, né? E aí cada um tem o seu lugar, né? Tem vários estudos, eu até peguei aqui, mas acho que vai ficar grande para a gente falar. Mas, por exemplo, o centro coronário, que é o mais importante, né? Que é o que capta energia, fica no centro do cérebro. Ele rege todas as funções dos órgãos, supervisiona os outros centros, capta energias espirituais, é o elo entre a mente espiritual e o cérebro, recebe os estímulos do espírito e tem um alto poder de radiação. Na filosofia hindu, ele é chamado de chakra, né, que é a roda em sânscrito, e é comparado à flor de lótus, que tem 1000 folhas. A glândula pineal, presidente das glândulas da vida mental, é o elo com a espiritualidade. Ativa todo o cérebro. Então, acho que eu esqueci o nome dele. Ele fala que é o nosso Wi-Fi, né? É o nosso roteador. Então, quando ele está desequilibrado, provoca solidão e a depressão. Isso acontece porque a mente, o corpo e o espírito estão em desarmonia e o fluxo de energia fica comprometido, gerando disfunções cerebrais e até psicoses. Então, esse centro de força que fica aqui é o mais importante, porque é através dele que a gente pega as energias espirituais. O último centro de força, que é o centro básico ou genésico, ele capta energias da Terra. Não que sejam energias ruins, não é? Porque até os índios, eles batem, né, com os pés no chão para captar a energia da Terra, né? Só que ali é o centro da sexualidade também. Então, a gente tem que tomar cuidado para pegar boas energias. E essa energia que você capta através desse centro coronário, que é esse maior, que é o da 1000 pétalas, ela vai ser distribuída. Então, tanto você pode captar uma energia boa como uma energia ruim. E ela vai sendo distribuída através de todos os outros centros de força. E cada um vai ter um relacionamento com os nossos plexos, né? Os plexos que nós temos cardíacos, todos, elas têm, no nosso perispírito tem os mesmos plexos, ligados a esse corpo, ao corpo. E tudo que você faz com o seu corpo, com
com a mente vai para o perispírito e do perispírito vai para o corpo. Não tem. Aí tem um momento que essa energia negativa tem que expurgar de algum jeito. E aí ela vai aparecer em forma de doença. E às vezes nem uma encarnação dá tempo de você expurgar tanta coisa ruim que você colocou. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com a nossa mente. E com que tipo de energia você está sintonizado e que tipo de energia que você está absorvendo. Isso é muito grave mesmo, né? Aí ele fala, né, que juntando todas as escolas, né, psicológicas, as linhas e tudo, né, surgiu a psicologia transpessoal, que ela está entendendo, né, que a forma de linguagem é energética, como o Einstein falou, né, matéria é energia. Então, toda a matéria nossa vai ser sensível ao pensamento e à emoção. É isso que você mostrou aí, né? E agora eles já estão trabalhando, né, nessa linha, né? Aí ele contou até uma historinha, né? Encontrei com alguém que não me cumprimentou, despertou em mim uma ideia. Ela fingiu que não me viu, que gera uma reação, uma emoção de menos-valia, né? Fico triste, mas meu perispírito vibra numa frequência de tristeza, né? E estabeleceu uma conexão com o meu inconsciente que achou uma frequência com o inconsciente daquela pessoa que não me cumprimentou, que pode ter sido até no século passado, né? Mais ou menos isso, né? É. Os inconscientes se comunicam na forma da linguagem energética que diz para a forma consciente, né? Que emoção é essa que desarmoniza. Os fluxos se desarmonizam e tudo vai impactar no corpo. Então, além de tudo, se eu sou um ser que irradia, né? E o tempo todo estou produzindo, do mesmo jeito que eu estou emitindo energia, né, eu estou recebendo. E aí a nossa responsabilidade, com quem é a nossa sintonia? Hoje, com essa história das máscaras, né? O pessoal às vezes tem a desculpa, né? Ah, você está de máscara, eu não te conheci, nem vi que era você, agora que eu vi que é você. Acontece, né? A máscara... Aí ele ainda deu o exemplo, né, do André Luiz, no livro Nosso Lar, né? Que ele recebeu a visita do médico, né? Henrique de Luna, e ele falou com ele, né? É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E o André Luiz ficou, né? Aí o médico, né, esclarece para ele, né? Demonstrando a mesma serenidade superior, mas a oclusão radicava-se em causas profundas, que ele tentou justificar, que ele foi, que não, que ele lutou contra a vida, né? Aí o Henrique de Luna explicando para ele. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Olha como é que você segue, gente. Ó, o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Isso aqui está grifado no meu livro aqui. E inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos e esses, por sua vez, de algumas leviandades, nossa senhora, do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental, a questão da mente aí, ó, no planeta, estivesse enquadrado nos princípios de fraternidade e de temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes desesperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziram frequentemente à esfera de seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, quando ele vai falar do fígado, né? É. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação?
que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Então, quer dizer, nossa, vai falar do aparelho gástrico, ele dá um laudo, né? É um laudo, ele dá um né? laudo. Ele dá um laudo geral. Vamos sugerir o pessoal para ler, né? Porque senão a gente não consegue fechar hoje, mas é muito interessante, né? A gente... Aí Jesus, né, em Lucas, ele dá uma receitinha básica, né? Que está lá também no livro Pensamento e Vida, né? Ele fala, brilhe a vossa luz e cuidado para que a luz para que a sua luz não seja treva, né? Ou seja, a treva também é luz, mas aí depende da frequência, né? Eu achei interessante isso quando ele falou. Eu falei, gente, a gente não paga para pensar, né? Porque treva é luz. É só que é luz em baixa frequência. Eu me lembrei porque eu trabalhei num laboratório cinematográfico de revelação de filmes. E tinha câmera escura. E é uma coisa bem interessante mesmo, porque a hora que você entra, você não está enxergando nada. Nada, 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 nada. Dali a pouco, e principalmente depois que já está trabalhando mais tempo com aquilo, você enxerga quase tudo. É impressionante. Como que você trabalha... A gente trabalhava dentro da câmera escura com o filme perfeitamente, na hora que entra é escuro. E a vista vai se acostumando. Quer dizer que existe, né, alguma luz ali. Você capta alguma coisa. E aí ele fala da educação, né? Educar, conduzir, né? Colocar para fora. E o educar, educação, colocar para fora de uma maneira ordenada, saudável, equilibrada e harmoniosa. É o que a gente tem que aprender a fazer, né? Que está lá no Pensamento e Vida. Que aí ele fala assim, admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, que é quando Jesus fala, né, brilhe vossa luz. Conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte celeste. Quer dizer, a pessoa acha que, quando Jesus estava falando brilhe vossa luz, queria dizer que você ia virar anjinho, né, e ficar lá tocando harpa. Não é isso que ele está falando, né? Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente, com o efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso inferno de energia, temos os raios mentais, condicionando os elementos em que a vida se expressa. Então, a gente vive dentro, né, nos ambientes em que nós estamos, os nossos pensamentos, as nossas ondas, as ondas dos desencarnados, encarnados, tudo que está em volta, até de um animal, de um cachorro, que até cachorro tem esse tipo de, né? Tem um cachorro que tem um... Eu tenho aqui uma cachorra, por exemplo, que é muito brincalhona. E tem uma outra que é emburrada. E elas o tempo todo estão se esbarrando, porque uma quer brincar e a outra quer, mas não quer, sabe? Agora já está até querendo, de tanto que a outra está molando ela. E aí aquilo esbarra, né? São ondas, são vibrações diferentes que se chocam, né? E acabam se cruzando e se somando também, né? Tem a questão da ressonância, tem a atração, é tanta coisa que funciona ali que acaba dando uma média somatória de coisas boas ou ruins, né? E ele vai falar da vontade também, né? Do líder, né? Eu peguei aqui antes da vontade, no Livro dos Espíritos, na 872, que essa coisa de educação, a gente acha que é uma coisa e a outra é totalmente diferente. Né? Educação é diferente de instrução, né? De instrução, que o próprio Pensamento e Vida tem uma questão de instrução. E eu acho que hoje eu vejo muito isso.
enquanto pai, mãe, que eu mesma fui, a gente teve muita preocupação com a instrução, né? Mas o quanto que a educação ainda ficou... Porque olha o que o Livro dos Espíritos fala, na 872. Cabe à educação combater essas más tendências. Então, só através da educação que a gente vai vencer essa tendência nossa, né? As más. Ela o fará de maneira eficiente, quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Ô, gente, então, assim, olha como que a gente ainda está com dificuldade de entender isso. Porque se eu não entender, né, e me aprofundar que eu sou espírito, eu vou continuar entendendo que educação é o quê? É só a instrução. Se eu não buscar, né, entender essa natureza moral que eu tenho, que eu sou um espírito em processo evolutivo e que as questões materiais são apenas transitórias e que eu preciso buscar isso de maneira diferente, vou continuar cheia de equívocos. E aí ele fala da vontade, né? Que é a expressão íntima do comando de Deus. E achei muito interessante, porque assim, quando ele fala assim, o que é a vontade? Você vai fazendo, e aí quando você teve uma coisa boa, e você já ficou com uma onda naquela faixa. Daqui a pouco, você vai repetir a experiência, você já tem uma bagagenzinha lá que vai se somar. Então, o que a gente aprende, né? Na repetição de tudo, você começa pela primeira vez, é igual a gente, fala assim, mas eu ainda não... Muita gente usa essa desculpa, né? Ainda não sei fazer caridade, mas se você não começar a fazer, se você não experimentar mudanças que sejam pequenas, a gente não vai avançar, vai. E o capítulo da vontade, do pensamento e vida, é interessante, porque ele coloca como se fosse um escritório mesmo, né? Um departamento. Ele fala, possuímos o departamento do desejo, em que opera os propósitos e aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Mas acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe as importâncias, basta lembrar que ela é o lema de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Né? Então, a gente tem que pensar que às vezes a gente... Ela fala assim, a vontade é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige neste ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar, ao engano, aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade, a imaginação pode gerar perigosos monstros de sombra, e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a determinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, sem a vontade, todos os outros departamentos podem ficar, assim, sem rumo, né? Porque às vezes você das ondas do você tem o desejo. Eu tinha vontade de fazer uma coisa boa, mas, né, fica só na vontade, né?
não vai, né? E eu gostei quando ele fala, né, que a gente tem que entender que não existe nenhum processo obsessivo sem essa vinculação vibratória. E o quanto, né, que o nosso inconsciente, querendo se calar, ele vai buscar bengalas, né? A bebida, o cigarro, que a gente não quer encarar, né, aquilo que precisa ser mudado. Então, o quanto que a gente usa essas bengalas e o quanto que aí vai fazendo vinculações perigosas, né? Porque aí vai pondo culpa no obsessor, né? Vai dizendo que não fui eu que fiz, foi ele. Mas a gente sabe que o obsessor não é invasor, né? Ele é um convidado. Ele é um convidado. Aí eu gostei também quando ele falou que o centro espírita, na realidade, virou para nós um remédio para entretenimento. Que a questão da asepsia que a gente tem que ter, tem que doer. As mudanças, elas não vão ser feitas sem dor, sem sofrimento, sem uma disciplina rígida. E a gente vê lá no livro dos Espíritos, né? O que a gente tem que trabalhar mais hoje, né? Que eu acho que essa pandemia está mostrando isso muito para a gente. A questão do interesse pessoal, do egoísmo, né? Então, quanto que a gente tem que fazer essa diferença? Não é assim, falar a verdade, quando ele falou isso aqui, eu falei, gente, mas eu ia no centro, talvez para fugir da minha casa e de algumas questões que estavam aqui, aí eu assumi aquele compromisso de ir uma vez por semana, mas e aí, é só isso? Não é. Se a doutrina espírita me oferece o remédio, por que eu não uso? Então, isso que ele falou é tudo grave, é né? aplicação, Você né? está lá com o remédio, tem a pomada, tem o remédio, mas não toma, mas não usa o remédio. Aí, na hora que ele falou naquela casa, como é que é? Você vai na casa espírita, assiste uma palestra, lê livro e o remédio só serve como entretenimento. Você usa aquilo como se fosse uma área de lazer. E não é, né? A gente sabe que... Não é. Porque é aquela coisa, né? A pessoa sai do centro assim, lá, que palestra bonita, maravilhosa, né? Esse orador fica lá encantado com... O orador vira um ídolo, vira alguém, né? Diferenciado para você. Mas, na realidade, é o que ele fala. Você não sabe, você não conhece ele. Como é que você pode dizer que você ama, que você quer tirar selfie com o expositor? Você não sabe, geralmente, o que ele... Você tem que saber de si mesmo, né? E tentar. Ele dá o exemplo da pessoa que cai da moto, né? Se você caiu da moto e machucou, está no meio da lama, né? O remédio tem que doer. Tem que, na hora que lavar a ferida, né? Se você está nessa condição. Então, onde a palestra uma boa palestra, não é a palestra que a pessoa sai maravilhada, é aquela que ela sai realmente incomodada. Modificada, incomodada. Né? Se não doer, então você não assimilou nada. Porque tem que começar a te incomodar, né? É isso que a gente tem. E é isso que eu não vou falar isso para ninguém, né? Porque nós estamos no finalzinho já aqui. Eu estive analisando quando eu fiz esse trabalho e eu fiquei assim até emocionada, porque na realidade eu acho que é uma dificuldade nossa, né? Ainda nesse estágio evolutivo que a gente tem. O quanto que a gente está lidando com medo, né? Com essa questão da pandemia. Agora, é uma coisa que eu falei para mim, e eu assumi esse compromisso mesmo de todos os dias pensar de maneira diferente a respeito da pandemia. Nós, enquanto espíritos, a gente tem que pensar que esse vírus, de uma maneira ou de outra, ele se desenvolveu por causa da nossa fragilidade e que só vai ter um jeito da gente consertar isso. É mostrar a força divina que reside em cada um de nós. Com certeza. É essa sintonia maior que a gente tem que estabelecer. Né? E é como ele termina aqui, né? Ó. No final ele repete o versículo. Ó. O homem bom, ou seja, o homem saudável, extrai, ou seja, exonera, coloca para fora as boas coisas, que é o que há de positivo no seu psiquismo, do seu bom tesouro, que é a porção salutar do seu psiquismo. E o homem mau,
ou seja, o homem mentalmente enfermo, que nós somos, quase todos nós. A gente tem sempre algum tipo de neurose, uma parte de nós tem uma psicose, e uma parte menor ainda tem algum tipo de psicopatia, mas ele fala assim, a neurose é quase uma gripe, todo mundo tem um pouco. Então, extrai coisas más. O tempo todo estamos exteriorizando na forma de algum tipo de linguagem, do seu mau tesouro, da porção perturbada e patológica do seu psiquismo, né? Então, Jesus não está dando uma receita de bolo ou alguma dica, ele só está constatando o que acontece. O homem bom tira coisas boas e o homem mau coisas ruins. Mas, de qualquer maneira, tudo isso está dentro de nós e um dia vai se expressar. O nosso mundo íntimo, né? Principalmente essa porção inconsciente, se exterioriza o tempo todo, através das nossas formas de linguagem, sejam verbais, gestuais, faciais, mas principalmente energéticos, né? E essa energética que a gente não vê, né? A gente só sente. E isso vai ficando no nosso perispírito e um dia vai ter que ser expurgado, nem que seja pelo corpo, nem que seja numa encarnação, né? Ou noutra. É onde vem a doença. Então, acho que temos que finalizar, né? Já está na hora. Está na hora. Os textos que eu separei nem vou falar. Depois eu ponho no texto. Tem muita coisa e não dá para fazer, não. No prefácio, eu só vou fazer a prece aqui, mas eu só vou ler uma frasezinha que está no prefácio do livro Vinha de Luz, que o título do prefácio do Emmanuel é esse: Brilha a vossa luz. Então, o discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Aí eu fiquei imaginando se a gente realmente já se entediou das questões transitórias que a gente vive. É uma pergunta que a gente tem que fazer. Nós queremos a Terra, viver na Terra, num planeta de regeneração, ou a gente ainda prefere as questões provacionais e expiatórias? A área de lazer. A área de lazer, da brincadeira, né? É sério. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, né, por esse momento. Amigos espirituais, Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, usando o nosso tempo para tentarmos assimilarmos mais as lições que há tanto tempo estão aí disponíveis ao nosso entendimento, mas que nós, na nossa rebeldia, na nossa fragilidade, ainda prefere o lazer. Senhor, ajuda-nos a ter o seu olhar, que a gente consiga olhar o mundo, nossa família, nossos amigos e toda a humanidade terrena com o seu olhar que é de justiça e de misericórdia. Que as bênçãos que usufruímos nesses momentos que buscamos a sua presença e sentimos essa paz invadindo nossos corações, possam se estender a todos os nossos irmãos que estejam em situações provacionais mais difíceis. Que cada um de nós possa ter essa consciência que somos todos uma só família e necessitamos viver em coletividade, dentro dos ideais da fraternidade e da harmonia. E é com essa certeza desse amparo, dessa proteção aos dias e horas, que nós só temos a agradecer. E em teu nome, encerramos esse pequeno estudo e que a semana que vem possamos estar aqui também, cheios de ânimo, de coragem, para continuarmos, né, abastecendo o nosso espírito com as luzes que brilham do seu Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Até semana, se Deus quiser, para todos. Vamos em paz.